O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Amados irmãos e irmãs que rezam aqui conosco, da Matriz de Santa Luzia, aqueles que também nos ouvem pela Rádio Cidade e nos assistem pela Web TV. É uma grande alegria para a igreja hoje celebrar as suas raízes, a sua história, trazendo presente as suas duas maiores colunas, São Pedro e São Paulo. Vejam que quando a gente celebra essa solenidade, a gente celebra a fé na igreja, a gente celebra o fato de termos mais de 2000 anos de história e nesses 2000 anos de história percebermos o quanto Deus nos acompanhou, nos inspirou enquanto igreja e como foi guardado com zelo e cuidado o depósito da fé. Na verdade, nós celebramos o martírio de Pedro e Paulo no dia 29 de junho. No entanto, é transferido para o domingo exatamente para que todos os fiéis possam se recordar com alegria o início da nossa história de fé e, mais do que isso, se alegrar em ser católico, se alegrar em ter uma fé que de fato foi transmitida pelo próprio Cristo, se alegrar de termos em Pedro e Paulo dois testemunhos grandiosos de liderança e também de missão. Vejam que nós celebramos no dia 29, conforme os escritos de Santo Agostinho, o martírio dos dois. Narra-se que foi no mesmo dia, primeiro Pedro, que foi martirizado, crucificado, só que pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça, do contrário, para não se parecer com o mestre, e depois, logo em seguida, aconteceu o martírio de Paulo, que teve a sua cabeça degolada, o seu pescoço cortado. Ele não morreu de crucificação porque Paulo era um cidadão romano,
trabalhava para o Império Romano. E um cidadão romano não poderia morrer de morte de cruz, porque a cruz era uma morte humilhante, de bandido e de pessoas que tinham que ser esquecidas. Por isso, a gente celebra no mesmo dia o martírio dos dois. E além disso, no dia 25 de janeiro, a gente celebra a conversão de São Paulo. Na verdade, a gente celebra essa conversão porque de fato foi uma belíssima conversão, se não a maior de todas as conversões, tendo presente que Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Paulo era um fariseu, legalista, rígido, e depois da experiência com Cristo, começou a segui-lo. Vejam que então, celebrar os dois é celebrar a nossa raiz, é celebrar a nossa história. Olhando para Pedro, nós vemos que desde o início do seu chamado, lá no Mar da Galileia, ele se colocou a serviço. Pedro, no entanto, tinha todas as características humanas como nós. Vejam, ele em alguns momentos acertou, em outros errou, mas Pedro nos dá um grande testemunho de aprendermos a crescer com o erro. Quando a gente cai, não é para ficar caído, tem que levantar, assim como Pedro fez em todas as situações que ele viveu. Vale a pena lembrar, por exemplo, quando aqui no Evangelho de hoje, ele professa a sua fé. Quando Jesus pergunta, ele diz: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Que bonito. Só que logo em seguida, quando Jesus fala que vai morrer e ser crucificado, ele diz para Jesus: não, nós não vamos deixar. A ponto de Jesus chamá-lo de Satanás e pedir para que ele recomece o caminho. O mesmo Pedro é o Pedro que estava lá na transfiguração e contemplou a glória de Jesus ainda no meio deles. Só que na ceia ele não queria deixar que Jesus lavasse os seus pés. Jesus teve que dizer: olha, Pedro, para você ter parte comigo, me obedeça, me deixe lavar os teus pés. E Pedro permite. Pedro também foi aquele mesmo que disse a Jesus: onde tu fores, Senhor, eu quero ir contigo. Só que, no entanto, quando Jesus estava no julgamento, Pedro negou 3 vezes. Mas João coloca por 3 vezes na boca de Pedro o eu te amo, Jesus. Quando Jesus pergunta a ele: Pedro, você me ama mais que eles? Pedro, diante do ressuscitado, diz: te amo, Senhor, te amo mais do que eles. E aí Pedro então recebe a ordem de Jesus: apacenta o meu rebanho. No Evangelho de hoje, inclusive, nós vemos que depois da resposta de Pedro, Jesus diz a ele: Pedro, é sobre a tua fé, essa fé que você proclamou, que nós vamos fundar a igreja. A igreja então é fundada por meio da profissão de fé de Pedro. E Pedro, na verdade, recebe a chave, que muitos de nós ainda acabam brincando, dizendo que Pedro é o porteiro do céu, né? Está lá na porta com a chave para deixar a gente entrar ou não. Na verdade é um pouco isso. Pedro, ele foi o primeiro a professar a fé e nos dá o testemunho de que é importante professarmos a nossa fé com qualidade, com convicção. Tudo que nós ligarmos aqui, nosso amor por Cristo, a nossa profissão de fé na igreja é ligado no céu. E aquilo que nós não ligarmos é desligado. Portanto, Pedro tem a chave porque foi o primeiro a professar que Cristo era o Senhor e o Messias. Pedro é um lado do cristianismo, o lado da liderança, o lado da firmeza e o lado da pedra. Jesus disse a ele: você é Pedro, e é nessa pedra que a minha igreja será construída.
a verdadeira igreja. E vejam, essa pedra, na figura do primeiro Papa, até hoje é reservada no Papa Francisco. Por isso hoje é dia do Papa. Por isso rezamos pelo Papa Francisco, tendo presente que ele é parte dessa história como o sumo pontífice, o continuador da missão de Pedro. De Pedro temos que aprender a fundamentar a fé, a ter uma fé firme e acreditarmos e termos uma fé em Cristo, já que depois de Pentecostes, Pedro fez um discurso e um outro discurso e converteu centenas de pessoas com a sua ação, com o seu testemunho, com a sua fé firme. Paulo, em contrapartida, é o outro lado e a outra dimensão da fé. Paulo é o missionário, é o evangelizador, é aquele que traz na mão a palavra, o evangelho e a espada, porque Paulo desbrava a Europa, formando comunidades fora do Oriente Próximo. Vale a pena a gente se recordar que Paulo foi formado na melhor escola judaica do seu tempo. Era um fariseu, um homem culto, um homem estudado, um homem que na verdade defendia o judaísmo, trabalhava em prol do Império Romano e inclusive perseguiu cristãos, bateu, prendeu, teve atitudes de grande ranço com os cristãos no início da fé. No entanto, há um episódio, uma metáfora, uma comparação em que diz que Paulo caiu do cavalo. Cair do cavalo, na verdade, é ter todas as convicções transformadas. Aconteceu isso com Paulo. O próprio Jesus, que ele não conheceu pessoalmente, ele não foi do grupo dos 12, o próprio Jesus o convida a uma experiência com ele. E depois dessa experiência com Cristo, ele se converte, é batizado, faz a escola da Antioquia e é enviado a pregar o Evangelho. Sabe, minha gente, imaginar a conversão de Paulo é uma coisa incrível. Um homem firme, um homem que tinha uma consistência judaica de fé, um fariseu, de repente se torna o maior anunciador de Jesus Cristo. Por isso mesmo, a gente entende que Paulo foi o desbravador da fé. Chegou na Europa, fundou as comunidades de Filipos, na própria Grécia, em Corinto, em Roma, tudo anunciando o Evangelho, tudo falando do amor que ele tinha por Cristo. De Paulo, a gente precisa aprender a flexibilidade. Paulo é flexível e consegue entender a sua missão a partir da experiência com Cristo. Dois homens apaixonados por Cristo, dois homens apaixonados pela igreja e que são as nossas raízes, são o fundamento da nossa fé. Para concluir, vale a pena a gente recordar a pergunta central do Evangelho de hoje. Vejam, Jesus está em Cesareia de Filipe, uma das cidades maiores daquele tempo, com maior exuberância vegetativa, uma cidade considerada cosmopolita na linguagem daquele tempo. Vejam que lá, já no meio da missão, Jesus vai dizer para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? É uma pergunta que não é ingênua. O que Jesus quer saber, na verdade, é como estão interpretando a missão dele. Alguns vão dizer que é profeta, que é milagreiro, outros vão dizer que ele possivelmente seja João Batista que voltou, ou Elias que voltou. Só que Jesus, na verdade, faz uma pergunta direta aos discípulos, uma pergunta forte e ao mesmo tempo direta e constrangedora,
porque Jesus conhece os corações e sabia o que cada um deles conhecia dele. Jesus então pergunta: quem sou eu para você? Quem sou eu para cada um de vocês? Hoje, uma pergunta válida a todos nós: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus nas tuas escolhas? Quem é Jesus no seu dia a dia? Pedro foi o primeiro a dizer: eu acredito que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, Jesus o constitui pedra forte e diz: o inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. E vejam, para ser discípulo e missionário de Jesus Cristo, precisamos experimentá-lo. E precisamos responder essa pergunta básica: quem é Jesus para você? E vejam que hoje a gente confirma mais do que nunca os nossos 2000 anos de história. Com erros humanos, sim, porque onde tem gente, tem problema. Tem humanos que dificultam. Mas ao mesmo tempo, nós temos 2000 anos de história de fé, de salvação, de desejo de levar o reino de Deus ao mundo. Já profetizaram por aí que a Igreja Católica acabaria, já profetizaram que ela não é a Igreja de Cristo, mas vejam, esse Evangelho confirma a nossa alegria em ser católicos. Somos a Igreja de Cristo, sim. Temos o primado de Pedro, sim. E a Igreja Católica continuará firme e árdua na sua missão, porque todos nós somos discípulos formados nessa igreja para apresentar ao mundo as razões do amor. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma alegria imensa em ser católicos, que não percamos jamais a comunhão com o nosso Papa, e mais do que isso, que a nossa alegria seja sempre professar que Jesus é o Cristo, é o Senhor, e que fazemos parte dessa igreja viva. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.